encontro, né, com este tema tão grato, que é o tema das relações humanas, mas não só o tema das relações humanas, mas a transformação das relações com cooperação. Então, a gente quer agradecer a participação de todos, é uma alegria muito, muito grande. Nós estamos com companheiros e companheiras de vários estados, de várias organizações, como a gente já comentou no outro encontro. Somos companheiros de todos os setores do Movimento Sem Terra, estão todos, de alguma forma, representados aqui. As cooperativas, nós estamos especialmente com uma participação muito importante para nós, da Cooper União, da Copava, dos companheiros de várias cooperativas do Paraná, da Central das Cooperativas, inclusive do Paraná, os companheiros do Mundo Kiri, que têm sido muito parceiros e contribuído bastante com esse tema também, junto conosco. Então, o pessoal do Educar, o pessoal do ITER, o pessoal da Escola Florestan Fernandes, as várias escolas nossas, né, Beth, também, Nova Sociedade, Rui Barbosa, escolas de outros, não só do Rio Grande, mas de outros estados também. O pessoal do Levante da Juventude, que é importante, estamos aqui conosco. Então, depois a gente vai até, inclusive, compartilhar com vocês os encontros, que agora, hoje, encerrando aqui as inscrições, porque, inclusive, entre o primeiro e o segundo encontro, abriu um pouquinho para novas inscrições, porque citaram que não conseguiram participar do primeiro. E como nesse segundo a gente ainda vai estar um pouco retomando as ideias centrais, os princípios do método, ao pano de fundo do método, a gente achou que não teria dificuldade de entrar nesse segundo, mesmo quem não participou do primeiro, apesar da gente também ter mandado todos os materiais e tal. A partir de agora, a gente vai ficar com esta turma, né, que está participando, e depois a gente vai estar compartilhando com vocês também para ter uma ideia coletiva de quem que está aqui junto conosco. Infelizmente, nós estamos aprendendo nesses estudos virtuais e a gente não pode, pelo menos nesse segundo, devido ao tempo curto que a gente tem, por um tema que exige bastante esforço também, a gente não consegue fazer todas as apresentações. Mas no último dia, no último estudo, a gente pretende tirar um tempinho para a gente fazer as apresentações e conseguir conversar um pouquinho mais entre nós mesmos, de quem está aqui, se apresentar, enfim, colocar algumas questões. Então, nesse primeiro momento, por enquanto, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas assim, companheiros e companheiras, para nós nos organizarmos. Nós não vamos falar aqui também, nesse primeiro momento, apesar dessa lamentável que a gente está vivendo no nosso país e no mundo, uma crise nunca vista, sanitária, econômica e política, mas como, né, tantas mortes lamentáveis que a gente está vivenciando, nós também todos estamos participando de várias atividades, vários estudos, junto com o nosso movimento e com as nossas organizações, sobre conjuntura, sobre a própria Covid. Nós não vamos, nesse momento aqui, nesse estudo, trazer elementos nesse sentido, porque a gente está envolvido já nesse outro tema, nesses outros temas, em outros espaços, então a gente vai priorizar de fazer o estudo do tema específico, né? Então, como que a gente está se organizando aqui? Nós agora vamos pedir para todo mundo, então, como eu já comentei, desligar as câmeras para não pesar tanto o sistema e os áudios também, porque às vezes tem algumas interferências de fora, né? Depois nós vamos passar para a mística, e depois da mística a gente já vai entrar direto como PERT no tema. Os companheiros e companheiras que quiserem fazer algumas durante a própria fala do PERT, que quiser fazer algumas intervenções, alguns comentários, algumas perguntas, algumas dúvidas, a gente pode ir colocando tudo ali no chat, que eu, a Beth e o Josenildo estamos nesse processo de coordenação desse estudo.
vamos estar apresentando, sistematizando e passando para o PERT essas questões, dúvidas, questionamentos, algumas indagações. Enquanto o PERT for fazendo a colocação dele, for fazendo a apresentação e colocando, nós vamos estar, se for preciso, e a gente achar que tiver bastante relação e tem que ser naquele momento aquela questão, nós vamos o PERT passar para ele. Então, o PERT prefere também que seja uma questão bastante dinâmica e que a gente vai colocando essas questões no processo. Não dá, nesses estudos assim, que a gente já está meio que se acostumando já, né, para todo mundo intervir a todo momento, porque acaba atrapalhando um pouco o foco e a linha do raciocínio. E pode ser que muitas pessoas queiram, ao mesmo tempo, vão acabar falando. Então, tem que ser por inscrição. Se inscreve ali, a gente abre, passa para o PERT, certo? Vamos estar combinado, então, nesse sentido, tranquilo? Mais uma vez, todos e todas bem-vindas, com boas energias coletivas, siga de fato com este estudo, com este tema, nos transformar, melhorarmos cada vez mais como seres humanos, para que isto consiga reforçar nossos coletivos e que, de fato, a gente consiga enfrentar esses momentos de pandemia e de pós-pandemia cada vez mais fortalecidos. Bom dia, vamos passar para a companheira Raquel. Raquel, contigo, por favor. Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. Onde sou só desejos, queres não. E onde não queres nada, nada falta. Onde voas bem alto, sou e onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade. Então, onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres Eunuco, Garanhão. Onde queres o sim e o não, talvez. Onde vês eu não vislumbro razão. Onde queres o ouro, eu sou rico. Onde queres cowboy, eu sou chinês. Ah, bruta flor, bruta ah, bruta flor, bruta flor. Onde queres voar, eu sou espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, tanto macho como mulher. Onde queres então cantando. onde queres uma onde queres um lar, revolução. E onde queres dinheiro, soberano. Eu queria querer amar o amor, concluirmos dulcíssima prisão, por encontrar a mais justa adequação, tudo métrico e nenhum dom. Mas a vida é real, é de viés, e pensa que se lado amor e amor. Tu te queres, não queres como sou, não te queres, não queres como é. Ah, quanta flor tu querer. Ah, quanta flor, quanta flor. Onde queres comigo, me permite. Onde queres romance e rock and roll. Onde queres a lua com o sol. Onde a pura natureza tem suicídio. Onde queres mistérios com a luz. Onde queres um canto mundo inteiro. Onde queres quaresma fevereiro. E onde queres construir eu sou. O
quereres estar e sempre a fim do que mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti mal, quereres assim, infinitivamente pessoal, eu querendo querer-te sem ter fim, o querer de aprender o Portugal, o querer que há e o que não há. Um pássaro rasgando asas, a cortar a montanha de papel. E eu, a poetizar a beleza que meu coração viu. Trago flores e bandeiras, amor, sonhos e trincheiras, arando a terra de alegria que na vida fui buscar. Toma em suas mãos a livritude de minhas mãos, a aurora desse sonho que nos faz caminhar, o vermelho que a rosa, bela flor, nos deu, pão e vinho sem cadeia, liberdade como ceia. Que tenhamos um ótimo dia de estudos. Obrigado, Escola Nova Sociedade. Bem-vindos, quem entrou um pouquinho depois da nossa mística. Então, nós estamos iniciando o nosso segundo estudo sobre a transformação das relações humanas e cooperação. Combinamos aqui já que, para facilitar o nosso estudo, que vai até 11 horas de hoje, a gente vai manter as câmeras e os áudios desligados, para não forçar tanto o sistema. Então, agora, de imediato, para o companheiro Perti, que já apresentamos no primeiro estudo, nosso extraordinário companheiro que há anos está conosco no Movimento Sem Terra, e muito tem contribuído em todos os nossos coletivos, seja coletivos pequenos, seja cooperativas, seja nas nossas escolas, e nos trazido esse fantástico método que ajuda a gente a refletir sobre nós mesmos, nos conhecermos, esse misterioso ser que somos nós, complexos, cheios de riquezas e de contradições, mas especialmente com uma diferença fantástica que tem esse método, que é nós nos nossos coletivos, que é nós para a transformação social, porque somos seres sociais, seres especiais, e que estamos em várias organizações. Então, Perti, é sempre um prazer e uma honra de muitos anos ter você aqui conosco, nos trazendo essa reflexão. Então, a palavra está contigo, meu companheiro. Estás com o áudio desligado, Perti. Liga o áudio. Isto. Tá, Então, agora sim. Sandra, bom dia para todos vocês, companheiras, companheiros. É realmente uma grande alegria de estar novamente com vocês. E vamos começar, então, a segunda aula direto. E vou só colocar aqueles nossos slides aí para facilitar a concentração. E, nesse sentido, também, vocês vão ter mais facilidade de acompanhar. É só uma pequena coisa assim, e voltando aqui, que aí ela não tem aquela coisa. No niin, então, camaradas, aqui nós estamos com o estudo do segundo encontro, e hoje nosso tema é sentimentos. Ansiedade, medo, raiva, culpa, impotência, amor, liberdade, paixão, qualquer coisa não ligado dos nossos emoções, ou como a gente fala mais, os sentimentos. É uma das principais. Outra tema de hoje seria como prevenir e impedir deboches, ofensas, fofocas, agressões, todo tipo de desvalorização. Inclusive, esse também dá umas dicas de como
lidar com a pessoa que faz fofocas e intrigas atrás das costas. Todo esse tipo de temática seria hoje nosso objetivo. Eu vou rapidamente, curtamente, digo assim, de refletir sobre um pouco que já foi falado, mas abrindo de maneira diferente e só para relembrar. Poucas pessoas participam nas nossas reuniões. Alguma coisa, o medo parece que está impedindo pessoas se colocarem. Mesmo que precisamos de crítica, a crítica causa sempre revolta, raiva. Parece que crítica nós sentimos, nós todos, como uma rejeição. E rejeição é uma coisa muito humilhante de sentir. E queremos muito de evitar isto, de ser rejeitado pelos outros, e não queremos sentir o sentimento de humilhação que nós sentimos quando criticados. Como fazer companheiros cumprir as suas funções? Na sala de aula, necessidade contínua de atenção, desvalorização, fofoca, descontentamento, acomodação na rotina. Pessoa com iniciativa acumula o poder. Isso impede os outros se desenvolverem e crescerem no sentido humano, social e nas capacidades de liderar e conduzir as coisas, iniciativa, etc. É um assunto muito importante. Machismo, superioridade, patriarcalismo, outras pessoas, então parece que nós pessoas autoritárias. E decisões do coletivo ignoradas por uma parte e o nosso cansaço, só para curtamente lembrar. E, mais uma vez, nós estamos no mundo capitalista e queremos para o mundo socialista. E isso, nossa compreensão é que nós teremos que partir, então, em vez de competição, classificação, nós queremos desfazer isto para que podemos criar uma verdadeira igualdade, solidariedade e conscientização. Elogiar, premiar ou criticar e punir são condutas e atos de repressão. Queremos simplesmente reforçar consciência em todo ser humano, reforçar a saúde nas pessoas, valorização. No capitalismo, o coletivo espera que o chefe, professor, resolva o problema. Nós, nossos coletivos, nós sentimos todos nós a liberdade de ação, responsabilidade coletiva. Vivemos num mundo de que o tempo todo, mesmo que estou falando mais na questão humana, mesmo resolver o problema, aí rápido. Com isso, estamos dando poder para o problema. Portanto, no socialismo, desfazer as exigências para aprender a saber lidar, desmontar as causas e prevenir. E depois aquele problema de sempre que nós, nas dificuldades, sentimos angústia, medo, culpa, impotência, raiva, e reagimos que não deveríamos sentir esses sentimentos, são vergonhosos. Então nós fomos levados para a autoagressão no capitalismo. No socialismo, podemos sentir que estamos sentindo, portanto nós estamos respeitando nós mesmos e, portanto, estamos podendo agir com a nossa consciência, a nossa disposição, quer dizer, a nosso equilíbrio psicológico, a nossa disposição. Como falava Albert Einstein, este causa os problemas. Socialismo previne e desfaz as causas. Então, sempre prevenir, desfazer as causas, em vez de resolver secundariamente. Mas o principal é prevenir e desfazer. Formação da personalidade.
própria palavra personalidade é muito interessante. Nós refletimos um pouco sobre isto, mas voltando aí. Então, personalidade, nós usamos também a palavra caráter, no aspecto positivo, entendo, da personalidade. Mas a questão da consciência é muito interessante, porque não é verdade que a gente costuma dizer a pessoa... Perti, só um minutinho. Só uma pergunta que a gente recebeu. Todos estão vendo a apresentação do PERT? Está tudo tranquilo? Se alguém não está conseguindo... Eu não estou vendo. Nem todos estão conseguindo enxergar. O Everton não está vendo? Ah, gente, não pode Não. estar com a tela fixada no PERT, tem que estar com a tela aberta, no caso, não pode estar fixado só nele. Tem um botãozinho na figura dele, que se a gente clicar, está escrito fixar na tela. Não pode estar clicado, senão não aparece, agora eu percebi. Tem mais alguém, algum companheiro que não está conseguindo acessar? Conseguiram entender o que o Guilherme explicou ali? A maioria está vendo aqui, eu acho. Guilherme, tu quer explicar de novo, então? Faz favor? Tá, então, gente, antes eu tinha fixado a tela, tem um botãozinho quando a gente coloca o mouse em cima da figura das pessoas, o primeiro que aparece é fixar na tela, é tipo um clipezinho. Aí se a gente clicar nele, vai ficar só a figura do PERT, não vai dar para ver a tela, então a gente tem que deixar sem estar selecionado, daí vai aparecer. Tá. Acho que é isso. A maioria aqui está vendo tranquilamente. Acho que eram alguns, 2, 3 companheiros. Acho que agora conseguiram, então. Tá, pode continuar, então, Perto. Obrigado. A questão da personalidade é muito ligado com a consciência. Quase que parece que meio que sinônimos. Veja só, você tem costume dizer que a pessoa age pela sua consciência. É ditado. Poderíamos dizer, pessoa age pela sua personalidade. Também vale. Então, personalidade e consciência da pessoa estão muito ligados. Vamos voltar um pouco para isto. Então, nossos hábitos de sentir raiva, descontentamento, alegria, curiosidade. Então, é meu hábito de sentir. Portanto, faz parte da minha personalidade. Pensar, agir. Então, personalidade, mesmo que ela é meio estável na pessoa, mas tempo todo, vida inteira, ela está sendo mudando, modificada. Então, não é uma coisa fixa. Então, sociedade, poder, tudo que está aí, está moldando nossas personalidades, nosso modo de sentir e pensar de forma muito forte. Os pais, pessoas próximas, inclusive, vamos para frente. Genética, que a gente não tem uma ciência que possa descobrir como que essas questões da personalidade ligaram com a genética. E vontade, aquele que a gente fala liberdade, livre-arbítrio, onde existe também nossa responsabilidade. É um mistério. Portanto, nós respeitamos isto, e aí, então, nossa concepção quanto à formação da personalidade se segue materialismo histórico, dialético, incluindo um aspecto do mistério. O ser humano sempre continua a ser mistério, pelo menos para ele mesmo. Aqui, se a gente refletir neste desenho que a gente já tive também. Então, consciência está aqui, lá, marcado nesse desenho aí em cima. Logo, em seguida, é vontade. Aí depois, com isto, a pessoa pensa, sente e age no sentido metafísico, espiritual, e depois afeta parte fisiológica dele, neurológica e por diante, e depois ele age para fora, falando, agindo, fazendo as coisas. Agora, consciência e vontade é muito interessante, porque qual é a diferença entre esses dois? E qual é a ligação com consciência e sentir? Sendo que sentir já é uma coisa de conscientizar. Pensar, intelecto, também é um conhecimento, é uma consciência. Vamos dizer que a pessoa acredita que existe espiritual. Então, tem uma consciência espiritual
e ela age também nesse campo. Então, sentir tem um forte contato com a consciência. A vontade, quase que podemos dizer que a pessoa age pela sua consciência, portanto, a sua vontade é conduzida pela sua consciência. Repito, a sua vontade é conduzida, de certa maneira, pela própria consciência. Mas na vontade tem uma coisa, nós podemos negar a consciência, tentar evitar, fugir, reprimir a consciência. Parece que nossa vontade se limita ao livre-arbítrio, digo, inclusive. Se limita a negação da consciência. Negando a consciência, aí que nós vamos começar a cometer barbaridades no mundo metafísico, sentir e pensar, e depois para agir. Uma pequena reflexão sobre isto. Vamos ainda. Quando a gente fala do socialismo, nós entendemos que sou consciente. Eu sou ser consciente, logo existo. Já que consciência é uma base da minha existência, o ser humano é a sua consciência. O corpo é a ferramenta da consciência. Consciência é sobre o meu ser, minha existência nesse mundo inteiro, meio social onde estou inserido, ambiente físico, ambiente da natureza, é que é o fator essencial da nossa existência. Então, meio social, quer dizer, consciência social, está aí, que para nós é muito importante. Ela é como uma voz interna também, que é ligada à ética universal, à verdade ou honestidade universal. Portanto, ela é uma bússola a se conduzir. Consciência, se tenta seguir, mas pode negar pela vontade, mas ela dentro da consciência tem a ética, que tem um contato mais assim, maior do que o meu ser. Portanto, aí falamos de ética universal. Muito bem. Reprimir a minha consciência significa, nesse caso, que eu estou reprimindo a mim mesmo, estou me autorreprimindo, e nas piores das hipóteses, isto leva eu para depressão, agressão e todos os tipos de variáveis neuroses ou psicossomatização, doenças psíquicas e físicas, e sempre envolvendo uma coisa que a gente vai voltar mais tarde hoje, a palavra vitimização. Muito bem. Tendo uma reflexão ainda sobre sentir e a consciência. Quando nos conscientizamos algo, isso significa que nós percebemos, captamos, estamos usando os sentidos, sentir sentidos, estar em contato. Aí nós podemos aceitar a consciência sobre algo que estamos percebendo. Então, sentir faz a parte de conscientizar, faz a parte da consciência. Sentir e consciência, juntos. Agora, se eu estou com medo, isso revela que eu estou tendo uma consciência de algo que eu considero como perigo. E esse sentimento de perigo é importante, porque o perigo, no meu sentir, que informa o corpo que eu preciso agir de maneira forte para fugir ou me defender. Então, claro. Na mesma hora que o sentimento também é um tipo de canal de aceitação ou rejeição da consciência. Aí, novamente, negar ou aceitar a consciência dentro da vontade. E aí, o resultado se sente no seu modo de sentir. Por exemplo, perigo passou. De fato, aí eu não precisava ficar mais com medo. Não precisava ficar com medo nem na noite que eu vou dormir.
perigo passou. Mas muitas vezes nós ficamos angustiados e medo com muito tempo, desnecessariamente, e muitas vezes assim de maneira crônica. Então, já é um sinal de que a pessoa está fechando a consciência, lutando contra a consciência de um acontecimento, uma coisa de 10 anos, 50 anos atrás, mas continua nessa luta e fica com o canal fechado. Portanto, essa expressão censurar a consciência, uma coisa quando a gente não aceita a realidade e nem aceita a consciência sobre a realidade. Portanto, é uma conduta que a gente chama de autoritarismo, exigências, raiva, bloqueio, todos os tipos de sentimentos e condutas que a gente pode ver com pessoa que está com censura da consciência. Consciência nós precisaríamos, inclusive no trabalho conjunto, cooperação, precisamos muito de refletir sobre nossas dificuldades e possíveis erros, mas todos nós sabemos de que a crítica, cobrança, se sente como de antemão já com medo e angústia, e depois se sente normalmente isso como uma injustiça, depois se fica com vergonha e raiva, se sente humilhado e tudo isto. Muito interessante. A crítica, se eu poder criticar você, significa que eu devo ter algum poder sobre você, poder de exigir e cobrar você. Portanto, eu tenho direito de criticar. E quando eu te critico, você se sente rejeitada. Isso é muito dolorida. É coisa que nós sentimos muito vergonha quando nós somos rejeitados pelos outros. É bom entender isso. Quem tem direito de criticar, inclusive pai, mãe, muito cuidado quando você critica, cobra dos seus filhos. É uma submissão. Agora, o oprimido, pessoa oprimida, que foi já na sua infância oprimida, ela aprendeu a criticar e culpar a si mesma, e ainda mais ela oprime o seu modo de sentir, negar o seu modo de sentir. E depois ela ainda aprendeu a culpar os outros por seus sentimentos. Então, o oprimido tem essa problemática, 3 vezes autorrepressão, que é um círculo vicioso. E esse que seria bom a gente conseguir abrir em cada um de nós, e, inclusive comigo mesmo, constantemente, o resto da vida. Eu tenho que lidar com essa problemática comigo, em todos os aspectos seus. E sempre fico surpreso de perceber, puxa, estou ainda nessa mesma coisa. Mas cada vez é uma coisa boa para pequena libertação. Em vez de criticar, orientar, ajudar, valorizar. Liberdade nós refletimos, mas só para lembrar e puxar para depois uma continuação dela. Então, nós temos total liberdade de sentir e pensar. Ninguém sabe nem o que estou sentindo e pensando, se não estou me expressando, querendo expressar aquilo. Mas eu não posso bater ninguém, não posso enganar, não posso roubar, não posso humilhar o outro, explorar o trabalho do outro. Isso deveria ser totalmente contra a lei. Paulo Freire, muito importante essa frase dele. Quando a educação, quando a liderança, educação e liderança, não é libertadora. O sonho do oprimido é ser o opressor.
é nosso pensador Paulo Freire, mas eu acho que nós não entendemos a profundidade que ele quer dizer com essa frase. Ela é muito interessante. Vamos tentar decifrar um pouco mais. Oprimir, ele usa esse oprimir, oprimido. Sinônimos de oprimir: reprimir, submeter, escravizar, empregar é oprimir, humilhar, explorar, controlar, exigir, criticar, prender, punir, etc. Quem é humilhado tem a tendência de desenvolver um hábito de humilhar os outros. Se lembra a frase anterior que o Paulo Freire explicou, aqui colocado com aspecto humilhado. Com o tempo, o hábito se torna um vício, uma dependência, um fator da personalidade, formação da personalidade. A formação da personalidade do oprimido é uma coisa de se oprimir, desvalorizar e fazer isso com os outros. Patriarcalismo, colonialismo e capitalismo são estruturas legalizadas de opressão para fomentar o machismo, autoritarismo, racismo, fascismo e todo tipo de problema que nós estamos envolvidos. E aí, então, reforçando aquilo que Paulo Freire falou através do pensamento do Sócrates, que percebe que o opressor oprime não só os outros, mas o si mesmo também. Muito bem, vamos para frente. Vamos concretizar. Eu vou pedir que o Sosenildo e Petty vão fazer uma leitura de algumas frases que eu vou apresentar aqui. Então, nós temos a situação que Carlos, Sosenildo, tenta ofender Maria e Betty. Vocês estão atentos aí, Carlos e Maria? Sim. Tá legal. Obrigado. Então, leia isso para... Carlos, você lê sempre a sua frase aí. Carlos tenta ofender Maria. Quem está cometendo erro? Maria, por favor. O erro é somente do Carlos. Nunca temos liberdade ou direito de ofender o outro. Nunca temos, inclusive, uma razão verdadeira de querer ofender uma outra pessoa. Nunca. Nem excepcionalmente temos essa necessidade. Maria se sente ofendida. Maria é livre para sentir do seu modo. Conforme o ser humano tem liberdade de sentir. Carlos não tem, de maneira, vamos dizer, não tem poder de controlar as emoções da Maria, sentimentos da Maria. Carlos não tem um controle remoto para dizer para Maria, mandar Maria, agora você tem que ficar alegre, agora você tem que ficar apaixonada por mim, agora você tem que ficar com raiva, humilhada. Esse controle remoto Carlos não tem. Carlos, você poderia ler? Será que uma pessoa equilibrada se sente ofendida pela burrice de outra? O que você pensa, Carlos? Eu penso que não. Obrigado. E Maria, o que você poderia continuar? Maria demonstra que ela foi educada para a autorrepressão. Ela reage com raiva ao não aceitar... eu não consigo enxergar. Espera um pouquinho. Não aceitar a consciência despertada sobre a sua autorrepressão. Isso. Desculpa. Isso só. Estou falando de palavra repressão, quanto que Paulo Freire usa mais a palavra oprimir e opressão. São sinônimos. Então, estamos o tempo todo refletindo sobre o Paulo Freire.
Então, o Sosenildo Carlos leu aqui que uma pessoa equilibrada não se ficaria ofendida pela burrice de outro. Mas como eu, Pertti, eu tenho autorrepressão, alguém me critica, eu fico ofendido, porque a crítica que ela faz comigo é que eu faço comigo mesmo. E é muito dolorido. E ela desperta a consciência em mim, sobre mim mesmo, da minha conduta dolorida de ter um hábito de me criticar e de desvalorizar, autorreprimir. Carlos, você poderia ler o próximo. Carlos, ao tentar ofender Maria, demonstra que sente necessidade de desvalorizar alguém. E esse alguém, por acaso, nesse momento, apareceu Maria. Então, Carlos tem uma necessidade, e interessante essa necessidade que ele tem. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Leia para nós, Carlos. Carlos deve ter assimilado um hábito de sentir insegurança, inferioridade, medo, raiva e hábito de reprimir seus sentimentos. Ele se autorreprime, portanto, ele se sente inseguro e fraco. Continua. Para além da sua necessidade, ele tenta também. Vou cortar um pouquinho. Você leu, porque aqui é difícil associar. Para além daquilo de cima que você leu na frase anterior, que será aquela necessidade lá em cima, na primeira frase. Para além da necessidade que ela demonstra na frase lá em cima, continua então, ele tenta. Ele tenta também esconder a sua fraqueza dele mesmo e de outros, tentando ser superior aos outros, desvalorizando os outros. Ele não percebe isto. E Maria, você poderia ler a última. Carlos precisa de ajuda a ser impedido pelo coletivo e para se conscientizar sobre sua autorrepressão na base de aceitação e respeito. Então, essa seria a lógica da Carlos, problemática do Carlos e problemática de Maria. Os dois têm problemática, que é bastante similar, inclusive. Só que Carlos expressa a problemática dela, Maria, como se costuma dizer, engole, esconde a problemática que ela tem. E nenhum dos dois estão percebendo a problemática que os dois estão tendo. A gente leva uma comparação. Será que, Betty, você poderia ler que eu vou abrir aqui? Sim. Reação normal. Carlos joga uma bola suja para Maria. Agora a palavra é uma bola. Maria sabe que a bola é suja, mas não aceita com consciência disto e reage pegando a bola e se sujando. Reação anormal. Carlos joga uma bola suja para Maria. Maria percebe sujeira e aceita a consciência da sujeira e não a pega. Então, esse visualiza, concretiza um pouco aquilo que a gente falou. Aquele tudo a gente vai agora começar a usar em seguida. Aí faltou uma frase ainda. Consegue ler ainda? A bola cai no chão sem efeito. Maria não se suja. Obrigado. Então, vamos lá. É vítima de si mesmo. Aquilo que eu faço para o outro. Faço dentro de mim, comigo mesmo. Então, aqui desenho, aqui eu tenho o coração, quer dizer, eu tenho respeito, amor,
no meu sentir, aí eu vou expressar isto nas minhas ações e palavras. Se eu estou com xingamento no meu sentir, raiva, ódio, muita repressão, aí eu vou agir para fora de acordo com o meu sentir, principalmente lá no meu sentimento, que conduz minhas ações para fora. O meu modo de sentir revela o meu modo de agir, revela o meu modo de sentir. Quando faço bem para outro, é sinal que estou fazendo bem comigo mesmo. Sendo mal. Agora, Carlos fala para Maria. Rosenilo, leia esse próximo. Esse. Carlos fala para Maria. Sua idiota. E o Betty lá vai falando. Maria, Carlos, acho que você está se desvalorizando. Obrigado. Então, quando alguém te fala que você é burro, você não sabe de nada, qualquer coisa, aí você fala, companheiro, acho que você está se desvalorizando. Assim mesmo. É a lógica socialista de lidar com ofensas. Obrigado. Agora, vamos fazer uma reflexão. De que maneira que o sistema de poder, capitalismo, dentro das escolas, dentro dos locais de trabalho, na sociedade de modo geral, inclusive nas próprias casas, como que consegue conduzir o povo para a autorrepressão? Sendo que eu penso assim, que se o povo não começa a ter consciência desta autorrepressão que eles vão reprimir, agir de forma repressiva, quando vão ter poder. Lembra o seguinte, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Não é psicanálise que fala isso. Claro que fala também, mas Paulo Freire também já observou isso e se preocupou por isso. Betty, você pode ler para mim esse família que estou virando? Certo. Desde que nascemos, somos conduzidos a ter sentimentos de medo e inferioridade. Sem querer ou com querer, os pais sempre estão agindo assim de um pouco poderosos com os neném. O neném chora muito, está muito complicado, então a gente fica um pouquinho irritado, tenta acalmar meio assim brusca. Então, já aquele neném fica com medo, insegurança, inferioridade, e sempre falamos para a criança, por exemplo, esse fala por risco, fala bom dia para meu amigo. Quando a criança não soubesse falar bom dia. Por isso, ele não fala bom dia, porque a gente sempre manda ele para falar. Então, sempre colocamos a criança numa posição inferior, sem assim observar isso. Nesse sentido, Betty continua. Somos educados a praticar a autorrepressão dos nossos sentimentos. Negar, controlar e exigir de nós mesmos, não sentir medo, raiva, humilhação. Assimilar que sentimentos são sintomas de fraqueza e vergonha. E seguinte. Somos conduzidos para culpar os outros pelo nosso modo de sentir. Culpando o outro, estou entregando minha liberdade para o outro. E assim, perco o sentimento de liberdade e, portanto, responsabilidade, que é igual coragem, vitimização. Assim somos levados a perder o sentimento de liberdade dentro de nós. E liberdade é justamente a base da coragem. Aí que o poder consegue manter a maioria do povo contra a vontade, submetido às leis.
Será que tem alguma pergunta, Sandra, que você... Bert, só um minutinho. Eu vou sugerir que tu volte nessa outra lâmina aí um pouquinho mais tranquila, que essa lâmina é muito importante, né? Para a gente coletivamente dar uma lida. Ela nos traz uma base bem importante, né? Para nos conhecermos. Verdade. Eu acho. Você poderia um pouco reforçar a colocação? Falhou o teu áudio, Bert. Eu acho que você está ouvindo o que estou falando? Tá, sim. Será Deu que uma você falhada. poderia fazer algum comentário sobre essa lâmina? Eu mais reforçar, porque como ela é uma lâmina grande, mas é fundamental essa questão de que ela nos traz um pouco desde a origem, né? Esse sentimento que a própria sociedade capitalista nos coloca também, e os pais, as nossas convivências de medo, inferioridade, a gente acaba praticando muito em nós mesmos a autorrepressão dos nossos sentimentos, não podemos colocá-los porque é vergonhoso sentir medo, raiva, mas a gente se protege desses sentimentos, reprimindo eles, e na prática a gente acaba tendo um sentimento de culpar os outros pelo nosso modo de sentir. E olha como isso é importante e profundo, parece fácil, mas não é, né? De que, ao mesmo tempo que eu culpo os outros, eu estou entregando a minha liberdade para os outros, né? E me fazendo de vítima. E essa última parte, né? Assim somos levados a perder o sentimento de liberdade. E esse sentimento de liberdade, ele é um sentimento também. Ele é uma ação, ele é um sentimento, que é a base da coragem. Mas nessa perspectiva da gente retomar a leitura, porque é uma base muito importante, né? Obrigado, Sandra. Muito bom você ter voltado, porque esse para mim também é uma angústia que eu vejo isto. Lembro sempre quando agora estou longe de vocês, mas quando eu estou aí nas cooperativas, coletivos, escolas mesmo, eu vejo como pessoas têm medo de participar na sala de aula, na assembleia, numa reunião. A maioria está quietinhas, dá dor de coração de ver isto e pensar quanto seria importante discutir essa lâmina e tentar levantar um pouco essa consciência, inclusive com isso mudar a nossa forma só que a gente faz para nossos filhos e se tocar um pouco desse aspecto para que tivesse um sentimento de maior coragem de ação. Bert, sobre as perguntas que tem relação com essa, nós temos uma questão aqui que o pessoal solicitou para comentar, que é a seguinte: pessoas com iniciativa acumulam poder. Como lidar com isso? E há também uma pergunta que é uma constatação, que eu vou ler. Se sentir faz parte de conscientizar, associado à própria consciência individual, quão relevante é expressar os sentimentos em interações com outras pessoas? Em outras palavras, quão importante para a conscientização, para a liberdade e o bem-estar de cada indivíduo é expressar e falar sobre os sentimentos com outras pessoas, além de reconhecer e aceitar os próprios sentimentos. Como importante é essa expressão. Muito obrigado. Pelo que percebemos aqui, foram essas duas questões. Muito obrigado pelas perguntas, companheira. Primeira coisa, a primeira pergunta é fácil de responder e curta. Nós vamos ter no 4º encontro, dia 10 de agosto. O tema principal, o segundo tema principal é como lidar com pessoas autoritárias ou personalistas, lutas pelo poder e conflito.
Então, nós vamos voltar a essa pergunta no quarto encontro. Precisamos um pouco mais, vamos dizer, reflexões sobre o ser humano para que a gente consiga ter uma reflexão sobre esse tema, para que você que perguntou isso possa levar uma maneira nova de lidar com essa situação no seu coletivo ou na sua própria família. Então, obrigado pela pergunta. Daqui 4 semanas, desde agosto, estamos lá. A segunda pergunta é interessante e importante. É intrigante e meio confuso, meio difuso, meio isso, aquilo. Esse sentir faz parte da consciência, mas assim que estamos agora vendo. E na consciência temos a liberdade, e na sentir temos a liberdade, e que podemos negar por nossa vontade. Agora, estou refletindo agora qual é a importância de eu poder expressar minha raiva, por exemplo. Expressar a minha raiva é secundária. Em princípio, seria melhor que eu desmonto a minha raiva aceitando ela por mim mesmo. Portanto, eu perco até necessidade de expressar minha raiva. Vou repetir de outra maneira. Uma pessoa que tem muita necessidade de expressar a sua raiva, ela está com muita raiva, né? E quando ela tem muita, eu tenho direito de expressar, não tem direito nenhuma de expressar raiva, é questão de direito. Se expressar raiva faz bem para os outros, ela é boa. Se expressar a sua raiva faz bem para você, nessa parte é boa. Mas será que a parte para as outras pessoas é boa? Tem que avaliar isto. Se nós tivéssemos uma sociedade onde nós tivéssemos possibilidade, liberdade social de conversar sobre nossos sentimentos, igualmente que nós estamos conversando sobre conhecimentos, aí não teria nenhum problema. Agora que você falou isto, eu fiquei com raiva, viu, companheiro? Então, muito bem que você ficou com raiva e expressou isto para mim, seria a resposta dele, o outro lá. E aí, então, lembrando só que a sua... você tem toda a liberdade de sentir a raiva. Isso é da tua liberdade e vamos respeitar a tua liberdade, porque nessa liberdade existe também a sua coragem. E vamos reforçar a consciência da sua coragem. Estou agora levando a interpretação meio longe, mas deste jeito, em todo caso. Então, não para expressar... Perto, só um minutinho, por favor. Pessoal, eu percebi que estavam com os microfones, pelo que a gente acessa aqui, estavam todos fechados, mutados. Mas o áudio deu algumas falhadas, perto, que eu acho que tu tem que ficar mesmo como tu estava agora, mais próximo do teu microfone, para ficar bem claro sempre. Quando às vezes dá uma mudada ali no teu microfone, ele não fica tão claro. Fica mais próximo ali mesmo. Vou tentar. Tá. Obrigado. Tá, obrigado. Vamos para frente. Essa é uma reflexão. Nós vamos, inclusive, voltar aí, porque nós vamos fazer um exercício chamado respeito pelo sentir. E depois deste exercício, que vamos poder refletir esta pergunta que foi feita. Expressar ou lidar dentro de você contigo mesmo. Obrigado. Vamos para frente. Está aí na próxima coisa. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse exercício com vocês e deixa eu pensar. Eu não vou abrir a lâmina. Só no final do exercício que eu vou abrir. Então, eu vou pedir que vocês seguem a minha orientação, cada um na sua casa, no seu escritório ou campo onde você estiver. Vamos começando que todos nós vamos fechar os olhos. Aí,
fechando os olhos, nos desligamos o mundo externo e estamos entrando mais em contato com nosso dentro. Vamos respirar conscientemente, 3, 4 vezes cada um. Respirar de modo que você coloca seu foco na sua respiração. E faz a respiração do seguinte modo: quando você puxa ar para dentro e empurra, sobra ela para fora, sobra um pouco mais devagar e longamente do que normal. Porque sobrar assim é um tipo de sopro de alívio. Então, quando nós estamos respirando conscientemente, nós estamos realmente comunicando ao nosso corpo de que não tem nenhum perigo agora, não tem ameaças, pode acalmar o corpo, pode acalmar. Portanto, 3 vezes cada respira consigo mesmo, continuando olhos fechados. Como se fosse uma respiração de alívio. Obrigado, vamos continuar. Agora continuamos olhos fechados e eu vou falar nome das partes do corpo seu. E pedir que você observe se nessa parte do seu corpo você está sentindo tensão, dor ou cansaço especial. Um sintoma do corpo. Seus pés no chão. Suas pernas e coxas. Traseiro e costas. Região do estômago. Respira um pouco e sente seu peito, pulmão, coração. Sente seus dedos, mãos, abraços. Movimenta sua cabeça e sente ombros e nuca. Região da boca. Região dos olhos. Testa e cabeça. Respiramos. Se você sentiu algum lugar no seu corpo, cansaço, tensão, dor, esse é um sintoma de algo. Sintoma é sempre um alarme. Seu sistema de alarme está funcionando. Isso é muito importante. É uma coisa boa. Aprendemos, treinamos para aprendermos ouvir
e respeitar os alarmes. Respeitar o nosso corpo, nossa ferramenta, corpo. Vamos virar os nossos olhos mais para dentro ainda. E vamos entrar nos nossos sentimentos. Vou pedir para você tentar captar dentro de você, em algum momento na sua vida, sentimentos em seguir. Angústia, medo, irritação e raiva, impotência e exigências, inferioridade, rejeição, tristeza, curiosidade, alegria, amor, humildade, coragem e liberdade, felicidade. Lembre todos os sentimentos, nós temos total liberdade de sentir. Se você sentiu sentimentos doloridos, é importante que você se treine para aprender a parar, ouvir, observar o seu sentimento, aceitá-lo, respeitá-lo, sem se criticar e sem esperar que você se livre dele. Só ter respeito pelo seu modo de sentir. Respeitar você mesmo. Obrigado. Vamos voltar para nossa contexto social e eu vou mostrar o que a gente fez. Fechamos os olhos, respiramos, sintamos partes do corpo, sintomas úteis, ouvi-los, atenção nos sentimentos, evitar pensar as causas. Por quê? Quando você coloca atenção nas causas, você está culpando as causas. Culpando as causas, que são reais naturalmente, mas culpando as causas, você está entregando a sua liberdade para causas. Reflete sobre sua história de vida. Como você se sentia quando criança? Inferioridade, angústia, medo, por exemplo, alegria, isso. Aí que são hábitos de sentir. Então, seu modo de sentir perante as coisas tem muito a ver com sua história da vida. Lembre que você foi educado para reprimir seus sentimentos. Aprenda, treine para respeitar o seu sentir.
Esse seria o modo como aquela pergunta, como lidar com os sentimentos? Ou expressar ou lidar consigo mesmo. Você poderia fazer isto. Eu faço isso dentro dos coletivos aonde eu for. Aqui na Finlândia, Suécia, no Brasil, mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Se professores, se enfermeiras, médicos na sala de aula, se qualquer situação aqui, ou se qualquer coletivo. Então a gente faz isto e faz uma grande diferença. Quando se consegue, assim, colocar a energia, o sentimento naquilo, na aceitação de todos, com todo mundo. Ou, repito, ou faça isso com sozinho, ou faça isso com sua companheira, companheiro. Eu mesmo preciso fazer isso comigo frequentemente. Vamos para outro assunto. Nós, no socialismo, pensamos que todo ser humano tem todas as riquezas humanas, mesmo que nós somos diferentes, mas nós temos as riquezas humanas. Betty, você poderia ler para mim? Riquezas humanas em todos nós. Percepção, intuição. Lembrar o passado. Amor, responsabilidade, liberdade, concentração. Essa palavra pode soar meio estranho, ligado com amor, concentração. Mas se você observar uma criança, ela pega um instrumento, por exemplo, é uma coisa fabulosa, que ela se concentra de tal maneira que pode cair casa por volta dela, que ela está concentrada naquilo que ela faz. Porque ela ama o que ela faz. Ela está ligada com aquilo que ela faz naquele momento. Concentração e amor. Continuamos? Alegria, criatividade, curiosidade. Indignação, coragem. Bom senso. Senso ético, honestidade. Senso de beleza. Autodisciplina. Habilidade de aprendizagem. Talentos especiais. Habilidades físicas. Obrigado. Todos temos tudo isto com modos diferentes. Sosenildo, posso pedir você ler o próximo, lado direito da tabela? Empecilhos, contradições. Então, nossa palavra que a gente usa muito é justamente contradições, e eu concordo, porque os empecilhos que a gente usa de maneira mais genérica são justamente causa... você pode ler. Causados principalmente pelos sistemas de poder. Egoísmo, egocentrismo, autossuficiência, ganância, alienação, censura da consciência da realidade, exigências, mania de grandeza, perfeccionismo, inversão, maldade, associar amor como fraqueza e frieza como força. Sentimentos de insegurança, medo, inferioridade, raiva e a repressão dos sentimentos. Obrigado. Então, todas essas contradições, no sentido psicológico, são causados principalmente pelo sistema de poder. Inclusive a própria maldade, esse aqui, inversão maldade.
a nos agir contra os outros, nós mesmos. Se a gente coloca esse que vocês dois leram numa tabela, incluindo mais uma coluna. Então, aqui tem riquezas humanas, depois vem os empecilhos. Então, empecilhos, que a gente quer dizer com essa palavra, impedir a riqueza humana que nós temos dentro de nós. Isso causa as consequências no que está do comportamento, ação para fora. Betty, você poderia ler. Consequências no comportamento. Necessidade de criar dificuldades, debochar, desvalorizar, ofender, falar mal dos outros. Passividade, preguiça, dependência, ignorância, agressão, desonestidade, colocar culpa nos outros, vitimização, autossuficiência, autoritarismo, personalismo, comportamentos destrutivos, criminalidade. Obrigado. Então, essa seria a lógica que nós estamos pensando. E nós vamos com isto, veja só, aquela tabela aí diz o seguinte, que nós temos todas as riquezas humanas e todos os empecilhos. Portanto, tudo que eu vejo em você como riqueza humana, eu também tenho, de alguma maneira, algum grau. Às vezes não aparecendo nada, mas às vezes aparece em outro contexto. Empecilhos. Eu tenho todos esses empecilhos, pelo menos eu, aqui, que está descrito neste aqui. Uns mais, outros menos, aparece mais numa situação, etc. Naturalmente, somos todos diferentes. Portanto, pelo socialismo, igualdade, inclusive no sentido humano, a fundo, é que somos espelhos internos entre nós, de alguma maneira. Tudo que eu vejo é você, sua alegria, no sentido humano que estou falando, não no sentido material. Tudo que vejo é você, eu também tenho de alguma maneira. Por exemplo, a sua alegria desperta consciência da alegria em mim, minha pessoa. Portanto, se você está alegre, aí eu estou despertado na consciência na alegria, eu fico alegre junto com você. Você me contaminou para a alegria, sendo que eu conscientizei a alegria dentro de mim com sua ajuda. Mas também pode acontecer que sua alegria eu não gosto. Ou eu tenho uma implicação com a alegria, uma inversão, ou que a sua alegria é exato porque ela desperta tanta consciência da tristeza em mim que eu não quero conscientizar. Então, essa frase quer dizer o seguinte: tudo que eu vejo é você e também está comigo, na similaridade, mas também numa maneira oposta, vamos dizer, simplificando, ao contrário. Alegria, tristeza, coragem, medo, segurança, minha timidez, etc. Aquilo que menos quero enxergar é você, menos ainda aceito ver em mim. Aqui tem uma frase que eu vi agora recentemente na YouTube, da Leonardo Poff. Eu tenho algo de Bolsonaro em mim. Alguma pessoa viu isto? Alguém mais de mim? Sandra ou Betty, você viu? Sim, é uma frase muito importante e implicante, né? Vamos deixar ela um pouco. Eu vou contar uma situação, deixa eu ver o tempo. Estamos progredindo meio devagarinho pela... Estamos a quase 1 hora na apresentação, né? Tu acha que mais uns 10 minutos? Seria Aí a gente abre de novo para alguma reflexão? O que tu acha? Poderia ser? Tem que ser, tem que ser.
o material que temos preparado é pouco mais do que isto, mas vamos lá, vamos usar esses 10 minutos ainda aqui. Eu vou passar pouco mais assim. Aquele assunto do espelho interno é assunto que a gente poderia refletir com mais profundidade, mas vamos pular pouco e levantar o assunto de vítima e vitimização. É evidente que nesse mundo capitalista todo ser humano é uma vítima de repressão, de competência, de alienação, de medo, etc. Então, e nesse mundo de injustiça regularizada pelas leis desonestas, não pode-se esperar justiça do sistema. Agora, essa é a nossa situação da realidade, mas vitimização é uma coisa, outra coisa. Quando eu tenho uma exigência, por exemplo, que você não deveria agir como você costuma de agir, aí eu condeno, odeio você, por exemplo. Isto significa que eu nego a consciência da verdade sobre você. E negando a verdade, negando a consciência sobre você, estou me auto-reprimindo, porque estou lutando contra a minha consciência. Portanto, eu perdi a minha liberdade, porque liberdade e a consciência são casadas. Não existe uma sem outra. Companheira, repetindo, se eu odeio uma outra companheiro lá, ou eu condeno alguém, eu já entreguei o sentimento de liberdade para fora de mim. Vitimização. E a Sandra já observou muito bem este aqui, naquela lâmina anterior, quando culpo você de algo, estou entregando minha liberdade para você, delegando meu poder para você. Então, por isso, você tem todo o poder sobre mim. Se lembra, aqueles 3 questões principais, como poder faz povo se autorreprimir. Agora, olhando a mesma coisa do ponto de vista de vitimização, a pergunta que foi feita também pela primeira aula. Muito bem. Che Guevara. Quem que poderia ler aí? Betty, Rosenildo? Deixe, Pode falar. Pode falar. deixe-me dizer-lhe, correndo o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é guiado por grandes sentimentos de amor. Veja o que Che Guevara fala aqui. Ele tem que tomar cuidado para poder falar isto para o povo, correndo o risco de parecer ridículo. Verdadeiro revolucionário guiado pelo amor. Amor. O mal pode ser somente curado com o bem. Injustiça, exclusão, ódio pode ser curado somente com justiça, inclusão e amor. O amor é o sentimento básico da vida. Todo ser humano tem uma necessidade e direito de ser amado. A criança nasce com essa expectativa incondicional. Ato de amor é ato responsável, justo e revolucionário. Todo ato de amor é revolucionário nesse mundo de injustiça legalizada. Só no amor há liberdade. E nós mais lembramos, eu preciso de ter reforço do amor pelo seu amor, companheiro aí. Eu preciso você para me sentir amado, amor dentro de mim, porque eu sou uma pessoa fraca, inferior, sentindo inferioridade e recejão. Eu preciso a vida inteira contato com vocês para me sentir vivo.
Solidariedade é o nosso lema. Igualdade nas relações humanas implica na responsabilidade coletiva. Evidentemente, igualdade, portanto, responsabilidade coletiva, portanto, solidariedade. Portanto, democracia participativa direta, no MST, nós temos os núcleos de base, onde a discussão democrática parte dos chão para depois serem levados para as instâncias que coordenam com maior região das coisas. Solidariedade significa que alguém te respeita, desrespeita. O coletivo reage para impedir isto. Você não precisa reagir. É o companheiro que reage. Vamos ver isto. Não leia agora a parte, Carlos para Maria, leia só a parte que Carlos fala. Você pode ler aquela frase no final, dos 2 pontos. Sua idiota. Ao lado, agora, como não escolhi a Eva, Sandra, você poderia ler logo a frase da Eva? Carlos, você se ofende. Eu sou Pedro. Eu também acho que você, Carlos, você se despreza. Sandra, você pode ler isso? Carlos, o que você está sentindo? Então, o Maria, não precisava agir de nenhuma maneira. Carlos falou para Maria, sou idiota. Então, outra pessoa, Carlos, você está se ofendendo? Terceira pessoa está reafirmando, eu também acho que você se despreza. E o Sandra usa a atenção do Carlos. O que você está sentindo, Carlos? Sem qualquer crítica, sem qualquer cargo nisto, sem qualquer cobrança, que é só repressão. Aqui nós estamos lidando com Carlos, com conscientização. Temos nossos conceitos, eu vou só colocar para vocês lembrarem, temos nossas frases de pensamentos básicos, que a gente agora já estudou todos eles, estão aí, inclusive na PDF, você pode voltar para isto, que foi enviado para você. Nós temos essa abordagem, que é a nossa mapa de trabalho, e agora nós já trabalhamos com respeito pelo sentir na valorização humana. Nós trabalhamos, naturalmente, o pano de fundo já na primeira encontro. Agora, eu gostaria de ainda falar sobre participação direta na valorização social, que faz parte de reflexão de como prevenir e impedir doenças e agressões. Mas eu vou consultar a nossa coordenadora, Sandra, se eu paro ou dou ainda da nossa assunto planejado para hoje. Eu sugiro que se for rápido, dá para fazer, Pert, e aí a gente abre para alguma reflexão sobre o que trabalhamos até agora. Obrigado, porque seria custoso de passar para depois estar limpo a mesa para a próxima. Isso, era justamente aquela segunda pergunta. Quer dizer, como prevenir e impedir deboches, ofensas, fofocas, agressões. Uma coisa, conscientização que nós fizemos agora, restiva, que acabamos de fazer, e agora vamos um pouco abrir esse ação coletivo pela responsabilidade coletiva. Como que é isto? Aqui vem isto, né? Vamos deixar isto para a próxima vez. Eu vou abrir isto. Não, isso já foi feito, né? Então, participação direta. Numa coletiva aquecimento sobre essa abordagem, poderia começar discutindo sobre os princípios dessa abordagem, da necessidade da transformação das relações humanas
e conceito socialista sobre o ser humano, nós só fizemos isto. Depois, se você tem um coletivo, especialmente se é um coletivo novo, é muito bom começar que cada um conta sobre a sua história da vida, de maneira mais, vamos dizer, aberta que normal. O coletivo exercita talvez o respeito pelo sentir após cada um só contar sua história, para que isso junta mais os coletivos no seu sentir, abre um sentimento coletivo de pertença mútua. E depois vamos discutir, conscientizar e organizar a participação direta, igualdade no poder de decisão. No MST, a gente fala núcleo de base, que toda decisão começa com discussão daí para frente. Muito bem. E vamos discutir e conscientizar sobre liderança solidária e combinar as regras socialistas e as consequências que a gente tem que dar, organizar as reuniões com espírito de valorização. Este eu vou começar a abrir na próxima reunião. E aí, esse vou passar sem leitura, por falta de tempo, porque eu quero chegar na liderança NOEN. Esse também vou só passar assim. E a fortalecimento de maioria. Eu acho que então vou refletir sobre isto e depois finalizar a minha parte. Muitas vezes, quando tem, por exemplo, algo de maldade ou um grupo minoritário que conduz a uma assembleia ou um coletivo para uma destrutividade, uma passividade ou um desvio da nossa luta. Então, aí é difícil o coletivo de reagir para colocar a condução da turma numa linha mais correta. Por isso, precisamos fortalecer a maioria. Entendendo que, em todo caso, todos nossos companheiros estão agindo algo que é de bem, de bom, do seu ponto de vista. Cada um faz o que ela acha que é melhor do ponto de vista dela. Como a gente fala, a pessoa age pela sua consciência, mesmo que seja destrutiva a coisa. Então, vamos lá. O coletivo escolhe um problema e transforma-o em desafio. Por exemplo, eu vou concretizar na sala de aula, tem bagunceiros e a professora não consegue manter a atenção no estudo. Então, vamos ter um desafio de tentar que o coletivo, a maioria, conduz o espírito da sala de aula para que, conforme a maioria, nós vamos seguir a concentração nos estudos, nos trabalhos. Esse é o desafio. E vamos descrever os hábitos atuais de ação. Atores que têm nessa situação são professora ou professor e os alunos. A maioria dos alunos, eu creio que o hábito de ação deles é ficar quieto e esperar o professor resolver o problema. O hábito atual do professor nessa situação é criticar, exigir, mandar para a diretora, etc., ou brigar com esses alunos. Não funciona. Mas são esses hábitos atuais. Queremos conscientizar que como a gente atua nessa dificuldade. Depois vamos usar um tempo para descrever os benefícios que o hábito de ação atual está trazendo para o coletivo. Então, os alunos ficando esperando a professora resolver o problema. Vamos refletir quais são os benefícios de que o pessoal está esperando de ter com sua passividade. Porque todo mundo está agindo conforme lá na linha de cima, pela sua consciência, do seu ponto de vista, se defendendo. Vamos fazer descrever a mudança desejada no modo de agir do coletivo. Hábito ideal de ação.
Evidentemente, hábito ideal seria que a maioria reage na sala de aula e pede atenção, concentração para estudo. Mas se manifesta claramente. Não entrando briga, crítica e cobrança com os bagunceiros, mas mostrando que nós queremos. E vamos conscientizar sobre os benefícios se a maioria da sala de aula vai reagir desta maneira, hábito ideal de ação, que possa trazer para a turma aí. Comparamos os benefícios do hábito atual de ação, todo mundo parado, e hábitos de reagir para expressar a própria vontade, pela maioria, qual que seria melhor nos seus benefícios. Se sente escolher o melhor, seria o hábito atual, então vamos manter conscientemente a passividade. Ou vamos mudar, se vamos mudar, então vamos começar a treinar uma mudança onde a maioria se manifesta, se treina para manifestar a vontade dela. Esse seria um procedimento de fortalecimento de maioria. Obrigado, companheirada. Eu queria só dizer o seguinte, que na próxima reunião, dia 27, nós vamos ter ferramentas de motivação para as pessoas participarem numa sala de aula, reunião, assembleia, e modo geral no coletivo. De fato, uma continuação daquele ponto que está deixando hoje a situação. E depois, segundo aspecto, é conscientização e comprometimento nas atividades de coletivo, na luta, na produção, na educação, qualquer que seja a nossa atividade. Muito obrigado. Sandra, por favor. Bert, temos uma questão aqui que eu vou ler, então, para tu refletir conosco. Como combater o sentimento de inferioridade e impotência na juventude em processos organizativos produtivos? Como fazê-los participar efetivamente da construção desses processos? Sabendo que assim os jovens são, via de regra, inferiorizados nessas construções. Então, acho que é uma boa de uma questão geral, ampla, que talvez tu pudesse também comentar um pouquinho conosco ainda nesse tempinho. Obrigado, Sandra. Obrigado, pessoa que fez a pergunta. Perguntas importantíssimas e cabe muito bem uma pequena reflexão, mesmo que vou continuar nesse tema nas próximas aulas. Primeiro, como conscientizar a inferioridade, a angústia, medo, etc., que a juventude tem, por exemplo. Como conscientizar da inferioridade, insegurança, timidez e por diante? A resposta é a seguinte, agora vou referir direto às nossas ferramentas. As ferramentas básicas para isto são aí. Discutir com o coletivo sobre conceito socialista ser humano e apontar especialmente essas questões que estão lá. Tudo que eu vejo em outro tem em mim também. Onde nós temos também aquela reflexão, todo ser humano tem todas as riquezas humanas, todas as contradições também, e que nós precisamos sempre reforçar a consciência das riquezas humanas. Vou voltar para essa questão mais nas próximas reuniões, como fazer esse reforçar a consciência das riquezas humanas. Uma aceitação, uma tolerância das próprias contradições, empecilhos, sem se culpar, sem se criticar. Vamos refletir como que isso é possível de lidar na ordem prática. E uma coisa muito importante, além disto, é aquele exercício, respeito pelo sentir, que eu pedi para vocês fecharem olhos, respirarem, focarem no corpo,
depois focarem nos sentimentos e focarem nos seus sentimentos, ainda no seu aspecto histórico, e considerando a liberdade de sentir. Fazer esse exercício assim, várias vezes, exercitando isto com nossos coletivos, para que nos abra a cabeça sobre este. Depois, a segunda pergunta foi como fazer nossos jovens, nossas companheiras, infelizmente, vergonhosamente desvalorizadas, reprimidas por nós homens. Como ajudar para eles levantar a voz e participação? É uma pergunta muito dolorida, muito importante. Nós precisamos justamente conscientizar em nós homens nosso machismo, que eu tenho, todo homem tem. Ela é um resultado de opressão, como falou Paulo Freire. Eu sou oprimido, me tornei opressor, Paulo Freire. E eu sou opressor não com as autoridades, não. Com autoridades eu baixo a cabeça, mais fracos fisicamente, essas mulheres, com elas, eu sou oprimido e agressivo. É parte do sistema, lamentável, vergonhoso, que precisamos nos discutir e conscientizar. E depois, na próxima aula, vamos ter material, ferramentas de como você exercitar esse assunto na prática, no seu coletivo. Essa pergunta é muito importante. Mais alguém, pessoal? Ainda temos um tempinho, curtinho aqui, mas temos um tempinho. Se alguém quer colocar a sua câmera também, temos mais uma questão aqui, ó. Como se permitir sentir os sentimentos dolorosos para que não carregarmos isso por muito dentro de nós? Como não carregar nossos sentimentos, então, doloridos dentro de nós? Faz mais esse comentário, Perte? Só mais esse comentário? Então, companheira, responderia fazer toda noite quando você vai deitar na sua cama e tem um momento sozinho. Fazer exercício, treinar, respeito pelo sentir. Esse exercício está explicado nesses slides que você viu hoje, que você tem na PDF que Sandra te mandou. Esse exercício está explicado de maneira mais detalhada também naquele manual, apostila que Sandra mandou, a apostila das Transformação das Relações Humanas e Cooperação, você acha facilmente esse exercício. Faça esse exercício com você, na sua cama, quando você está tendo paz em alguns minutos. Faça esse exercício com seu companheiro, com seus filhos, no seu coletivo. Essa seria uma coisa assim, para começar a abrir essa caixa de Pandora. Isso aí, mais alguma questão? Deixa eu olhar se tem mais alguém que colocou alguma questão ali. Acho que não. Isso nós, então, pessoal, estamos há um tempinho ainda do final. A gente queria reforçar que também a gente está enviando vários textos que estão sendo construídos pelo coletivo, junto com o PERT. Então, para nós é muito importante, porque, na verdade, esse aqui é um estudo sobre o tema, é uma reflexão que a gente está fazendo coletivamente. Então, muito legal seria se as pessoas, vocês todos, pudessem também enviar sugestões, orientações,
sobre a leitura do texto, ler os textos coletivamente, nos dá algumas orientações do que poderia ser mudado, de temas que poderiam ser aprofundados. A gente já fez alguns temas, né, Perto? Solidariedade, poder, capitalismo. Agora a gente vai sobre educação e relações familiares. Então, tem vários textos que estão sendo elaborados, refletidos a partir do método, né? A partir da concepção que se tem sobre as relações humanas. Então, é importante todos vocês, quem puder, participar junto conosco desse processo e dessa construção. Nós temos mais quatro encontros, né? Então, ainda temos mais 4 encontros. Foi bem legal, porque acho que a grande maioria que entrou no primeiro conseguiu entrar no segundo, porque é isso mesmo, né? É um processo, é uma continuidade, né? O Perto tem lâminas maravilhosas ali para nos apresentar. Tipo conteúdo, parece que não, que são temas simples, mas são temas que mexem com a gente. Então, a gente tem que ir um pouco mais devagar para poder assimilar e se conscientizar, inclusive das próprias palavras, liberdade, coragem, liberdade igual responsabilidade. Então, é um exercício que a gente acaba fazendo com a gente mesmo, né? Mas, se vocês tiverem opiniões, sugestões, por favor, nos deem um alô por ali. Inclusive, eu sugeriria, Sandra, que você acha, se você tem alguma pergunta, então manda para Sandra já nesse intervalo, para que nós sabermos do seu interesse, mas sempre lembre que quando você tem essa programação nosso, então tenta ver se sua pergunta vem numa aula em seguir mais tarde. Então você vai saber que nós vamos responder a pergunta dentro do tema que temos planejado. Sim, e assim nós vamos dando os passos. Alguma questão, companheiros, companheiras, que vocês queiram? Porque depois a Raquel também vai nos brindar com uma bela canção, com a sua voz maravilhosa. Queria pedir para alguma outra questão, Pet, que tu queira também colocar. Estamos tranquilo? Eu acho que estamos tranquilos e agradeço muito pela participação de todos vocês, todas vocês. Pessoal, vamos fazer aquele sistema, se todos conseguirem ali, ó, pelo alterar layout da página, colocar agora no mosaico, abrir as câmeras, os vídeos, os áudios. A Júlia, tu está conectada? Para bater uma foto coletiva nossa aí também. A Beth e o Josenildo ajudem aí na foto. Olha lá. Gente, beijos, e a Raquel vai nos brindar ali com uma canção. Beijo. A lua chega de onde mesmo que ela vem. De nasce já começa a perguntar quem sou, quem é, onde é que estou. Mas quando amanhece, quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda, já começa a imaginar pra onde é que eu vou, qual é, no que isso vai dar. Quando a estrela acende, ninguém mais pode apagar. Quando a gente cresce, tem um mundo pra ganhar. Brincar, dançar, saltar, correr. Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Quando a lua chega de onde mesmo que ela vem. Quando a gente nasce, já começa a perguntar quem sou, quem é, onde é que estou. Mas quando amanhece, quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda, já começa a imaginar pra onde é que vou, qual
isso vai dar. Quando a estrela acende, ninguém mais pode apagar. Quando a gente cresce, tem um mundo pra ganhar. Brincar, dançar, saltar, correr. Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Brincar, dançar, saltar, correr. Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Pessoal, Beijo! coisinhas só. Eu estou vendo vocês aí. Dá tanta saudade de ficar com vocês que vocês vão me matar aqui, dá longe de É vocês. verdade. Mas é tão gostoso. Um beijo para todos vocês, um abraço grande. Beijo! Também saudade de todos. Beijo, gente. Beijos. Tchau, tchau, abraço. Tchau. Muito Saudades bom, de muito todo mundo. bom vê-los. Tchau, tchau. Saudade de todos. Aí, André. Tá em Minas aí ou lá? Tá no Rio Grande ainda? Até ação, pessoal. Ai, aqui tá tão frio, gente. Estou gelando aqui no meu pé. Tá frio mesmo. Gente do Começou a céu. chegar mais aqui de manhã cedo. Sim, parece que tá mais frio. Mas Nossa. aqui em Maceió, vem para cá, Sandra.